Então, agora a gente vai ter a palestra do Eduardo Coraça. Ele é nutricionista focado em dietas cruas dentro do higienismo, idealizador do Saúde Frugal, é escritor de 6 livros, youtuber, culinarista vegetariano e palestrante internacional. Há 11 anos vive em uma dieta crua de frutas e vegetais e ensina a obter saúde por meio do atendimento nutricional, livros, YouTube, e-books, palestras e aulas culinárias. Bom, eu espero conseguir passar a mensagem em 20 minutos. É muito pouco tempo, eu esperava pelo menos ter 1 hora para poder passar esse assunto. Tem muitos assuntos que eu gostaria realmente de passar. Tá ligado aqui? Não tá? Dá para ouvir? Tem muitos assuntos que eu gostaria de passar, mas infelizmente não vai dar. Então, eu foco sim no ativismo, mas por eu ver que tem muita gente já trabalhando no ativismo direto e o ativismo pela causa animal, eu acredito muito que o crudivorismo tem muito a ajudar e é isso que a palestra vai tentar passar em pouquíssimo tempo. Então deixa eu tentar ir rápido, depois a gente conversa. Bom, primeiro de tudo, uma das coisas que eu acho que o movimento crudívoro vegano é uma grande resposta a praticamente todos os problemas que nós temos como sociedade, inclusive a causa animal, porque muitas pessoas acham que eu pratico crudivorismo, ou nós praticamos crudivorismo, por questões só de saúde. Não, envolve muito da ética, como eu espero que vocês consigam compreender aqui. Não vou passar por tudo, só que o micro e o macro são interligados. Você não tem como só pensar na causa animal, você não tem como pensar só na saúde do animal, na ética animal, sem compreender que ao destruir o meio ambiente ou ao destruir a saúde humana, nós vamos estar influenciando neles também, na causa como um todo. Então, eu gosto de sempre sugerir que é engraçado e a gente nem deveria estar precisando falar realmente de veganismo, porque um animal vegano já nasce vegano, já está no gene dele. O papai hipopótamo não precisa ensinar o filho a comer vegetais, falar faz bem, não mata outros animais, isso é errado. Ele já tem no gene dele. Não sei se vocês já viram, eu sempre cito um vídeo que tem no YouTube de uma leoa, ela mata uma primata e quando ela vai ver, tem um bebê. Ela, ao invés de matar ou comer a mãe e matar o filho, ela pega o bebê, leva para cima da árvore e começa a cuidar. Então, nós vemos que até mesmo os carnívoros, os animais irracionais, né, têm extremamente ética. E seres humanos foram éticos, são éticos. O que mudou a nossa ética, o que nos impede de ser éticos, é, na verdade, a degradação da saúde humana e nosso afastamento da natureza. Porque a gente chama isso de biofilia, ou seja, amor pela natureza. Como você desenvolve amor pela natureza sem conviver com a natureza? Nascendo em apartamentos, entre 4 paredes. Eu, particularmente, meu pai não acreditava em ter animais, porque a gente morava em apartamento, não queria ter um problema. Eu nunca cresci tocando num animal. Como que você vai desenvolver empatia por algo sem ter contato com ele? Isso é fisiologicamente impossível. E outro fator, a alteração bioquímica que nós causamos quando nós começamos a cozinhar há 100 mil anos atrás, causou alteração comportamental. Essa alteração comportamental faz seres humanos perderem a capacidade de empatia, faz seres humanos perderem a capacidade de ser benéficos, pacíficos, altruístas como nossos parentes mais próximos, os animais de onde nós saímos, chamados de bonobos. Eles são chamados de primatas hippies, porque tudo é troca de sexo e frutas. É a única forma que eles resolvem o problema. Quando os chimpanzés, que por falta de um habitat com muitas frutas, acabam de vez em quando, raramente, matando outro animal, comendo carne, e cientistas sugerem que isso é até mesmo uma das razões deles estuprarem as fêmeas, deles passarem mais tempo brigando do que copulando, que nem os bonobos, e, na verdade, é uma sociedade patriarcal ao invés dos bonobos, que é matriarcal. Então, nós começamos a perceber que esse estudo que ficou por cima, na verdade, é um estudo em primatas, primatologia, não foi feito em laboratório nem nada, eles só analisaram as fezes dos primatas e viram o que eles comiam. Foi um estudo observacional, não tocando nos animais. E no final das contas mostrou que, só por eles comerem uma planta mais similar à soja, mais proteica, eles se tornavam mais agressivos e sexuais. Quando eles estavam comendo mais frutas, eles eram mais
carinhosos. E nós sabemos que psicopatologias, ou seja, uma pessoa, por exemplo, com borderline, ela tem incapacidade de ser empática. Ou seja, eles fazem MRI, ressonância magnética, no cérebro da pessoa e mostram que as áreas do cérebro dela não ligam quando ela vê uma pessoa sofrendo. Diferente de pessoas normais, sem essa psicopatologia, que conseguem ter empatia perante o próximo. Então, elas têm comportamento agressivo, dificuldade de socialização, resposta normal ao estresse. Uma das coisas que eu sempre ouvi de todos os onívoros, desde que eu virei frugívoro, há 12 anos atrás, que eles chegavam para mim e falavam: assim é muito mais fácil de compreender e largar o consumo de produtos de origem animal, porque eu não tenho pena do animal. A maior parte deles não falam a mesma coisa. A gente sabe que 95%, 90% do mundo já viu as imagens dos animais sendo mortos, já teve a lógica exposta, pelo menos hoje em dia, com a internet. E no final das contas eles mudaram? Não. Simplesmente, por quê? Porque eles não vão empatizar. Eles não vão empatizar tão simples assim. Mas é muito mais fácil mostrar para eles a anatomia, fisiologia, bioquímica, que nós, na verdade, somos primatas antropóides. E sem o fogo, eles não têm como ser onívoros. Nenhum ser humano tem como comer pedaços de animais mortos, suas secreções mamárias e menstruação não fertilizada de galinhas. Quem vai comer sem prato, sem talher, sem sal e sem queimar no fogo? Simplesmente ao adotar uma dieta crudívora, explicar para eles que nós somos sua capacidade de sentir o gosto doce, sua capacidade de coletar frutas, seus polegares opostos, sua capacidade de enxergar cores, são exclusivas de primatas antropóides, que sem temperos, sem o fogo, quem quer comer uma vaca direto da vaca, ao invés de uma manga? É simples. O instinto já está lá, ele já diz, ele já perpetua. Só que quando nós começamos a alteração na natureza, queimar nossos alimentos, nós conseguimos começar a comer coisas que nunca foram para entrar no corpo humano e mudar a nossa bioquímica, que influenciou o nosso comportamento. Então, a Embrapa sugere que o Brasil hoje em dia produz 120 milhões de toneladas de soja. E se pergunte, será que essa soja toda produzida é pensando em nós veganos? Será que eles estão preocupados com o nosso leite de soja, com a nossa carne de soja, com a nossa... Bom, é óbvio que não. É óbvio que a produção foi para engordar gado, porque é hipercalórica, hiperproteica, é muito mais fácil de engordar. Só que, o que eles fazem? Eles produzem 120 milhões de toneladas. O que sobra? O que eles fazem? Que nem mocotó. Eles pegam uma pata do boi, nada sobra do boi. Eles não querem jogar nada fora. Então eles escoam nos veganos. Eles fazem a gente ajudar eles. Simplesmente por, mais especificamente nas palavras do Dr. Douglas Graham, aproximadamente 90% de toda a produção de grãos do mundo é consumida pelo gado. O povo compra 10% dos grãos para utilização como comida, mas fornecem aos fazendeiros mais de 90% da sua renda. Os fazendeiros pagam em média $2 por meio quilo de grãos, onde o público paga em média 4. Isso significa que os 10% pagos pelo público paga pelos 90% que é utilizado para alimentar o gado. Mesmo nós sendo veganos, comprando grãos da monocultura, será que a gente está nos ajudando ou ajudando o agropecuarista? Aí nós olhamos para... Será que, apesar de ser um alimento vegetal, na atualidade, será que o consumo de alimentos da monocultura são um ato vegano? Aí nós olhamos para as monoculturas e o que elas fazem? Elas devastam o meio ambiente. Quem vive no meio ambiente? Os animais. Você não tem como derrubar uma floresta sem matar milhares de vidas. E você não mata só as vidas, você mata a casa e a comida deles. Você mata a biodiversidade. Destruindo o meio ambiente, nós destruímos a vida como um todo. Ela é dependente, ela é interligada, você não tem como separar. Então, no final das contas, uma monocultura causa o solo ser completamente degradado e não crescer mais nada ali, morre. E tudo morre. Então, no final das contas, esterilizar o solo foi por uma simples razão. Eles queriam produzir monoculturas. A natureza se baseia em policultura. Ela destrói a planta, ela mata
quando ela não tem uma policultura ali. Com o agrotóxico, eles esterilizam o solo, isso não acontece. Você só consegue plantar uma monocultura com agrotóxico. E daí surgiu. Eu, por exemplo, planto em casa frutíferas, eu jogo semente de fruta, elas crescem em abundância, não precisa de agrotóxico. A gente só está usando agrotóxico por causa da monocultura para engordar o gado. E o agrotóxico acaba pegando não só na gente, como nos animais, como a gente vai ver agora. Então, no final das contas, se a gente não... E como que a gente replanta? Comprando fruta, comprando vegetal. Comprando fruta a gente consegue plantar mais árvores. No final das contas, o próprio plantio de grãos produz queima de combustível fóssil, aquelas máquinas para arar o solo, colher os grãos, acabam matando animais e acabam destruindo também a casa deles. Aí no final das contas, o consumo de uma monocultura eu acho que não, de qualquer tipo de alimento de uma monocultura eu acho que não é vegano. Aí a gente vai para outra, produtos industrializados são veganos? Será? Vocês já ouviram falar de dioxinas, petroquímicos? Ou todo mundo já ouviu, por exemplo, do óleo de palma matando centenas, milhares de orangotangos. E no final das contas, nós começamos a olhar, você não precisa nem saber dos dados científicos, você olha para as notícias. Pássaros literalmente comendo plástico e morrendo com plástico no estômago. Baleias, outros tipos de animais sendo enforcados por plástico, etc. Aí você olha o próprio consumismo em si. Você acha realmente que é sustentável fazer reciclagem? Isso aqui é um efluente, ou seja, é o que a indústria joga no meio ambiente depois de produzir os petroquímicos. As coisas em geral que a gente utiliza. E no final das contas, a gente facilmente vê os animais morrendo por causa de plástico em geral e toxinas ambientais, mas se responsabilize. Cada perfume, detergente, pedaço de plástico, qualquer coisa industrializada que a gente compra, você pode reciclar, só que uma fralda que vai parar no lixão, ela está soltando petroquímico que vai para o meio ambiente e vai afetar a vida animal demasiadamente. Por quê? Porque essas toxinas não são biodegradáveis, elas são lipofílicas, entram na célula de gordura do animal e ficam ali causando disrupção endócrina. A disrupção endócrina literalmente não só causa inúmeros problemas, neurotoxicidade, imunotoxicidade, reprotoxicidade, cancerígeno, mas principalmente a reprotoxicidade. Se vocês não sabem, são literalmente químicos sintéticos que podem mudar sexo. Então a gente, desde a década de 60, sabe o que é chamado de impossex. Caramujos machos, ao se grudar na parede dos navios, literalmente desenvolvem vagina. Aí começou cada vez mais aparecendo. Hoje em dia a gente já tem ursos polares e baleias no Ártico nascendo hermafrodita. Aí nós olhamos para o agente laranja, que é uma dioxina, né? A gente vê uma civilização no Nordeste hoje em dia, 25% dos filhos já nascem com micropênis, criptorquia e hipospadia. Você acha que só acontece em seres humanos isso? Ou seja, má formação do sistema reprodutor ao ponto de eles não conseguirem mais reproduzir. E seres humanos, assim como todos os animais da natureza, estão cada vez mais se tornando inférteis por maior concentração das dioxinas. E no final das contas, nós passamos por até mesmo os dados, os hormônios gonadais influenciam a formação do cérebro. Então, literalmente, está sendo formado ao contrário. Essas toxinas ambientais têm atividade estrogênica e antiandrogênica, ou seja, agem como hormônio feminino e bloqueiam o masculino. Então, isso está causando essa reprotoxicidade que literalmente mata dezenas de... Por exemplo, o Lago Apópica nos Estados Unidos, na década de 80, eles foram analisar a população inteira de jacarés tinha morrido. Quando eles foram ver, eles nasciam com micropênis. Simplesmente tinha uma indústria de papel do lado, fazendo bleaching, branqueamento do papel, joga todos os efluentes no lago, os animais machos se tornam fêmeas. Aí eles pegam peixes, botam no lago, peixes machos, se tornam fêmeas, secretam ovovitelina, uma proteína que é produzida para produzir ovos. Aí a gente segue a indústria e vê carne, soja, queijo, soja, leite, soja, e tenta reproduzir as coisas de onívoros quando a gente se torna vegetariano ou vegano. Aí você fala, legal, é um passo óbvio, o mundo querendo começar a cada vez mais se tornar mais ético, mas será que a gente não pode ajudar mais? Será que comprar coisas da indústria a gente não está ajudando uma indústria que continua causando dano?
ao meio ambiente, aos animais, a nós mesmos? E será que degradar a saúde humana não é causar mais problema a eles? E no final das contas a gente vê os fitalatos, esses petroquímicos estão em tudo. Estão em todo tipo de embalagem de alimento, todo tipo de maquiagem, todo tipo de produto industrial. E no final das contas eu não vou falar sobre eles mais, amido X-fruta. No final das contas a gente está falando sobre alimentar a população humana, alimentar até mesmo os animais. A produção de uma frutífera é infinitamente melhor em relação a não só custo-benefício, produção de alimento, que seria? 5 minutos. Produção de alimentos, capacidade de restaurar o solo, capacidade de puxar essas toxinas ambientais e filtrá-las através do que é chamado de fígado verde, ou seja, a gente consumindo frutos e vegetais, a gente manda a mensagem para o fazendeiro, para quem estiver plantando, principalmente para a família, para o pequeno produtor, plantar mais árvores. Com mais árvores, a gente tem mais biodiversidade, mais animais, mais saúde do meio ambiente como um todo, animais e seres humanos. E a gente acaba com as doenças humanas. E aí acaba, evidentemente, com necessidade por experimentação. Porque eu, particularmente, tenho 12 anos que eu não fico doente. Não tenho nenhuma dor de garganta. Eu era uma criança extremamente doente, diabético, fazia 2 cirurgias. E isso me trouxe uma saúde inexplicável. Nós sabemos que seres humanos não eram para ficar doentes e morreu aos 120 anos. Então, quando a gente investe na saúde humana, seres humanos se tornam benéficos, pacíficos, altruístas e a gente resolve a causa animal. A gente mostra para eles que eles não vão mais consumir, porque não tem mais para quê. Eles mesmos vão purificar o coração deles. Você vê Gandhi, Buda, eles eram famosos por jejuar e viver de frutos. Não é que eles eram iluminados, as práticas deles os iluminavam. A gente sabe que, por exemplo, uma dieta vegana leva a melhor humor, leva a melhor comportamento como um todo. A gente sabe que alimentos industrializados prejudicam, levam até mesmo comportamento agressivo, a pessoa se tornar delinquente, mais probabilidade de roubar, de matar, etc. Então a gente facilmente correlaciona. E qual é a melhor forma de plantio? Ao invés de plantar grãos 2D, que a gente tem que trabalhar para plantá-los, e eles ainda degradam o solo, causam vários outros problemas, e ainda degradam a saúde humana, que vão levar a mais problemas, a gente planta frutas e vegetais, os alimentos da espécie humana, o que ele vai levar nós a solucionar não só a fome no mundo, como todo o problema com a ética animal, de uma perspectiva muito mais à frente do que tentar mostrar para eles, sabe, que eles estão errados. Eles sabem que eles estão errados, mas como que a gente vai impactar mais? Mostrando os dados científicos. Então, no final das contas, uma jaca pode chegar até 36 quilos. Uma jaqueira produz 60 jacas. Ela produz mais 60 sementes. É uma biofábrica que produz muita comida e alimenta nós, os animais. E finalizando, como que eles mudam? Pela dor e não pelo amor, infelizmente. Então, quando você chega para um livro, todos os meus amigos me zoavam, falavam, você parou de comer, parou de beber, parou de fumar, agora parou de comer carne também, né? Na primeira vez que eu ouvi, parou de comer carne, então agora parou de fazer sexo também, né? Primeira vez que eu ouvi, eu fiquei envergonhado, não sabia o que falar. Segunda vez eu falei, pera lá, aprendendo os dados científicos, eu falo, jura? Será que eu parei? Mas primeiro de tudo, o produto de origem animal que você consome é heterogêneo. Então, se eu com baixo nível de antioxidantes por causa do baixo consumo de frutos, você vai ter placas de ateroma sendo grudadas nas suas artérias vão vasoconstrictar, o pênis funciona como um sistema hidráulico, se não chegar sangue e oxigênio até ele, que obviamente nós sabemos que a coronária é muito maior do que um vaso peniano, ou seja, você vai sofrer muito antes de disfunção erétil do que sofrer de um ataque cardíaco. E nós sabemos que onívoros são famosos por sofrer muito mais de ataque cardíaco, né? Então, e ainda mais que tem um baixo consumo de frutos e vegetais, você vai ter baixa produção de óxido nítrico, que também vai vasoconstrictar sua artéria, você vai ter menos, e várias outras questões, hormonais, etc. E você vai zoando e você fala, jura que você está querendo me zoar por funcionamento sexual? Então, quando você fala para ele que ele vai gastar menos, vai ser mais saudável, viver mais, funcionar melhor, eles ficam até mesmo envergonhados. Eles não sabem mais o que falar. Então, nós precisamos ser saudáveis e educados para inspirar. A gente leva a mensagem muito melhor quando
quando elas veem você saudável, em forma, sabe, aparentando bem, neurologicamente extremamente capaz, ela quer aquilo. Ela quer aquilo para ela. E qual é a melhor forma de inspirar? Mostrando para elas o mito da Era Dourada, que era supostamente um mito, mas na verdade nós sabemos que é um dado científico. Existiu uma época, a Era Dourada, abundante em frutas e folhas, onde nenhum homem manchava seus lábios com sangue e pássaros voavam seguros pelo ar. Os coelhos vagavam sem medo e nenhum peixe era fisgado por sua própria credulidade. Todas as coisas estavam livres da traição, medo e malícia e tudo era repleto de paz. Mas algum inovador, imprestável quem quer que ele seja, decidiu na inveja que o que os leões comiam era melhor. Estufou carne em sua barriga como uma fornalha e pavimentou o caminho ao crime. Um crime leva o outro. Nós não somos maldosos. Nós não somos o câncer que nós estamos vendo. Nós estamos assim, devido à alteração bioquímica de nós largarmos a natureza. Voltando a ela, a ética, a benevolência volta naturalmente. Então, acabou? Então, é muito pouco tempo para explicar tudo. Eu gostaria de mais tempo para poder explicar. Não, falta meia hora ainda. Pode Fala aí, cara. O que a gente pode fazer é sugerir como que é o... Vocês querendo, a gente vai botar ali, sabe? A gente pode falar à vontade. Tem o Rainy, tem a Ana também, eles são frugívos há 10 anos. O Rainy há 10 anos, a Ana há 5 anos. Se alguém ficar com dúvida, eu levanto 80 quilos no supino, entende? Aparenta a mesma coisa, você fica igual. Você vive de fruta e vegetal, você ajuda o meio ambiente, você ajuda mais os animais, você para de produzir essas toxinas, esses petroquímicos que entram no nosso sangue e no sangue deles. E causa uma capacidade reprodutiva. Entende? Para quê? Para comer um alimento industrializado, em pacotinho. Por que a gente não chega na horta e pega o alimento como foi, como apareceu? Pelo menos, se você não virar frugívoro ou crudívoro, pelo menos come a batata doce. Não come os chips de batata doce. Entende? Pelo menos busca... Bom...